O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Vamos corrigir esse exercício aqui, que ele fala assim, ó. Determine o valor da expressão abaixo. Então, temos esta expressão aqui, que é assim, olha só. Você pode resolver esse exercício de várias formas, tá? De várias formas. Você pode calcular mesmo as potências aqui. Você pode utilizar as propriedades da potência. Você pode fazer várias coisas aqui, tá? Tem vários jeitos de resolver. Eu, claro, resolver por um jeito só. E o jeito que eu julguei ser mais curto. Lembrando que pelo fato de a gente estar em concursos, né? A gente tem que sempre optar por jeito mais curto. Nem sempre a gente sabe, né, o jeito mais curto. Como eu sempre falo, esses exercícios não são receitas de bolo. Cada um você faz de um jeito, cada um tem 2, 3 jeitos de resolver, tá? Então, assim, quando você tem um certo domínio, você já busca aí o que é mais fácil. Mas nem sempre a gente tem esse domínio. Então, ó, aqui a gente vê que é a divisão de potências de mesma base, ó. Tá vendo que aqui é meio, menos meio, né? Desculpa. E aqui também é menos meio. Então a gente pode utilizar a propriedade da potência, ó. Você conserva a base, que é menos meio, e subtrai os expoentes. Na divisão, né, ó, dois pontinhos aqui significa divisão. Na divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 1 sobre 2 elevado a 4 menos 3. Aí aqui eu apliquei aquela propriedade, né? Ó, quando a gente tem uma base elevada a um número, esse número tá elevando os dois, né? Ó. Como esse 6, a gente sabe que o 6 é um número par, qualquer número elevado a um expoente par sempre vai ficar positivo. Então, ó, eu já tirei o sinal de negativo dele. E esse 2 elevado a menos 7, eu escrevi como sendo 1 sobre 2 elevado a 7, tá? Então, ó, menos meio elevado a 4 menos 3, 4 menos 3 é 1. Vai ficar menos meio elevado a 1, que é o próprio menos meio. E aqui eu tenho 1 elevado a 6, que é 1. 2 elevado a 6, que é 64. E aqui, 1 sobre 2 elevado a 7, 2 elevado a 7 é 128. Aí, ó, eu só resolvi aqui, né, só copiei essa expressão aqui para tirar a potência ali. Aí ficou menos meio vezes 1 sobre 64 mais 128. Lembrando, né? Lembrando, a gente sempre começa pela multiplicação. Então vai ser menos meio vezes 1 sobre 64, certo? Inclusive eu até botei aqui o sinal ao contrário, né? Mas não dá no mesmo, só que aqui é mais, né? E aqui que é menos. Porque aqui vai ser, ó, essa fração aqui, como está multiplicando uma fração negativa por uma positiva, óbvio que o resultado vai dar negativo. Então, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 64 dá 128. Pelo fato de ser menos com mais aqui, né, ó, fica menos. E aí, a 1 sobre 128 eu copio. E aqui, ó, é um número igual mais menos um número igual mais um outro número igual, né? Você pode conservar também, né, ó, o 128 aqui e fazer aqui em cima menos 1 mais 1, né? Vai dar 0. Vai ficar 0 sobre 128, que dá 0 também, né? Mas fica mais fácil ainda você fazer desse jeito aqui. Menos 1 sobre 128 mais 1 sobre 128, você tem 0, certo? Aí fica a seu critério, né? Ó, você pode ver que tem várias formas de você fazer, né? Ó, tem várias formas de você fazer. E inclusive aqui também, né? Você poderia resolver as potências aqui e usar a regra depois e por aí vai, tá? Eu quis trazer esse jeito porque eu achei que é o jeito mais curto, né? Ó, eu achei que é o jeito mais curto de fazer. Então a alternativa que é 0 é a letra D. Resposta aqui, letra D, então. Olha só que interessante esse exercício. Interessante e fácil. Quanto vale a metade de 2 elevado a 2014? 2014. Bom, 2 elevado a 2014, como ele quer a metade,
a gente pode dizer que a metade de 2 elevado a 2014 é isso dividido por 2, né? Qual que é a metade de 4? Não é 4 dividido por 2, que é 2? Então, a metade você divide essa coisa por 2, né? Então, ó, vai ser uma divisão de potência de mesma base também, né, ó? Porque vai ser 2014, 2 elevado a 2014 dividido por 2. Esse 2 aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Aí eu vou ter aqui, ó, divisão de potência de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 2014 menos 1, que é 2 elevado a 2013. E a alternativa correta é a letra D. Olha lá, ó. 2 elevado a 2013. É uma questão, né, que se a pessoa não tá ligada, não tá com o raciocínio ligado aí, ela já não ia conseguir resolver, né? Já ia achar que era difícil, que era uma coisa de outro mundo. Mas não é. É uma questão tranquila, tá? Bom, vamos ver mais uma aqui, ó. 3 questões nesse vídeo, né? Porque ainda tá 6 minutos, dá pra resolver essa. O número 5 elevado a 2011 mais 2 vezes 11 elevado a 2011 é múltiplo de... Bom, a gente vai resolver esse exercício por uma coisa que a gente chama de teste das soluções. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de congruência para resolver isso daqui. Só que isso aqui não é muito visto, né? No ensino médio não é muito visto, mas tem. Só que não é muito visto. Então, o que a gente faz? A gente vai testar mesmo as soluções. Como a gente vai testar isso aqui por congruência, e a gente é inteligente, seres pensantes, fica mais fácil você começar pelo valor mais fácil, que é o 3. Então você vai dividir as bases aqui por 3, né? Ó, você tem que dividir por 3, por 5, por 7, por 11, por 13. Na hora que você fizer isso por todos, você vai ver que vai ser múltiplo de algum desses valores, né? Você vai ver que vai ser múltiplo do 3 ou do 5, mas com todos que você fizer, você vai ver que vai ser múltiplo de uma dessas alternativas. Todos vão tender para um valor ali. Então, você divide a base. Vamos dividir por 3, né? Que é o primeiro valor que aparece aqui. Então, ó, na hora que você faz 5 dividido por 3, a gente não vai olhar o resultado da divisão. Não vamos olhar o resultado da divisão. A gente vai olhar o resto da divisão. Então, na hora que eu divido 5 por 3, eu penso em um número que eu tenho que multiplicar o 3 para dar 5. Não tem um número que dê 5, mas tem um número que dá próximo de 5, que é o 1 vezes 3. 1 vezes 3 dá 3. Aí, na hora que você faz 5 menos 3, dá 2. Então, o resto da divisão de 5 por 3 é 2. E aí, você vai reescrever isso como sendo, ó, 2 elevado a 11. O resto aqui da divisão por 5, ó, na hora que eu dividi por 5 aqui, deu 2 elevado a 11, certo? Na hora que eu divido 2 aqui pelo 3, o resto vai dar 2 mesmo, então eu vou manter. E aqui, ó, eu vou dividir o 11 agora por 3. Na hora que eu divido 11 por 3, eu penso em um número que eu tenho que multiplicar o 3 para dar 11. Não tem um número que eu multiplique o 3 que dá 11, mas tem um número que dá próximo de 11. O mais próximo possível, né? 3 vezes 3 dá 9, que é próximo de 11. Se eu usar o 4 já não dá, porque 4 vezes 3 dá 12. Passa e não pode passar. Tem que se aproximar o máximo possível. Então, 3 vezes 3 dá 9. Subtrai, né? 11 menos 9 deu 2. Então, o resto também deu 2. E aí eu vou reescrever isso, né? Ó, como sendo 2 elevado a 2011. Tá vendo? Ó? Eu só mudei as bases. Eu substituí o 5 e o 11 pelo resto da divisão por 3 que eu obtive aqui, certo? Aí olha só, aqui eu tenho o dobro de 2 elevado a 2011, certo? Então aqui eu tenho 2 carinhas mais um cara, né? Dele mesmo, inclusive, ó, 2 elevado a 11. Eu tenho 2 caras mais 1. 2 mais 1 dá 3, ó. 3 vezes o cara, né, ó, que é o 2011. Então, a gente consegue concluir que ele é múltiplo de 3. Se você fizer isso aqui com todos,
Se você pegar o 5, dividir aqui, vai dar um outro resto, né? Vai dar resto 0. E aí você vai testar também, vai ver que o 0 também vai ser múltiplo de 3. E por aí vai, tá? Você vai fazendo. Aconselho você a fazer os testes, né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Aqui eu fiz com 3, que é o mais fácil, mas de cara você fazendo 3 também, testando com 3 num concurso, você já vai fazer aqui. Claro que eu fiz isso de uma forma simplificada, né? Porque, como eu disse, isso daqui é congruência, né? O módulo lá de congruência, que a gente não estuda muito isso no ensino médio, tá? Mas acredito que esse jeito aqui é um jeito um pouquinho mais simples, né? Mas que dá para dar uma entendida aí, ok? Então peço aí que vocês façam o teste aqui com os outros valores ali, o 13, o 11, o 7 e o 5, ok?